Tá aí um tema que pode facilmente transitar entre o amor e ódio. Rotina. Nossa terceira etapa dentro do percurso do nosso trajeto, da nossa jornada de autoconhecimento. Estabelecer uma rotina que suporte o seu processo de transformação. Uma rotina que eu gosto de pensar de cara, numa rotina com características autênticas, criativas. E ao longo dessa aula, desse nosso encontro, eu vou compartilhar com você por que eu penso dessa maneira e da onde vem a minha grande paixão por especialmente por esse tema de rotinas criativas, da nossa liberdade de podermos construir nossas vidas. Porque a gente esquece muitas vezes, pede para o tempo passar, quer chegar em determinado lugar e não se dá conta que as grandes construções da nossa vida estão no dia após dia e não nos grandes pontuais eventos. Quantas chances, quantos dias, quantas horas a gente acaba deixando passar, que se a gente tivesse mais clareza, mais foco, mais propósito, a gente poderia ter aproveitado de outras formas, né? Então, essa ideia da rotina, quando eu aprendi sobre isso, quando eu aprendi a honrar o meu tempo, quando eu me dei conta de que cada dia poderia me aproximar um pouco mais daquela pessoa que eu quero viver, das experiências que eu quero extrair dessa existência, eu comecei a perceber o poder que eu tinha nas minhas mãos. Se eu soubesse me organizar essa rotina, quais atividades eu deveria inserir ali, como eu deveria observar a oportunidade de cada amanhecer. E isso precisa estar muito claro, senão a gente se perde. Por isso, eu começo a falar para você dessa entrada na terceira fase, da construção de uma rotina que suporte o seu processo de transformação dentro da sua jornada de autoconhecimento, te trazendo a seguinte informação. Sua rotina, ela precisa ter um propósito. Se você pensar na palavra rotina puramente solta, pode ser, inclusive, que a rotina te venha como com uma conotação negativa, de algo que você imediatamente pensa, peraí, mas eu tenho que quebrar a rotina, eu tenho que sair da rotina, senão eu fico no mais do mesmo, no automático. Sim e não. Sim e não. Calma. Você vai chegar às suas próprias conclusões. Abre o coração, se conecta com o que eu estou falando. Rotina. Assim como o seu processo de autoconhecimento, que precisa ter um norte para você conseguir medir os resultados, com a rotina é a mesma coisa. É como se fosse uma pequena parcela do longo processo. A rotina, ela precisa estar estabilizada, sustentada em algum propósito que você vai criar. No início de cada ano, desde 2017, se não me engano, 2016, 2017, eu acho, eu comecei a fazer aquele planner anual. Então, lá no final do ano, em dezembro, eu tirava uns 2, 3 dias para me dar uma distanciada da onde estavam as coisas, do que tinha se passado naquele ano, e tentar me projetar um pouquinho à frente, me questionando quais foram as áreas da minha vida. Guarda aí esse título, áreas da minha vida. Quais são as áreas da minha vida que eu tive mais dificuldade, que me desafiaram mais, que estão pedindo mais minha atenção, que estão engasgadas? Quais foram essas áreas agora? Porque tudo que está engasgado, tudo que você sente que tem demasiado esforço, que tem dificuldade, se aquilo não for algo que você consiga e possa e queira eliminar completamente da sua vida, então aquilo é algo ao qual você precisa se dedicar. Se a parada não está fluindo bem, seja no trabalho, nos recursos financeiros, materiais, no relacionamento afetivo, no relacionamento familiar, se essas áreas não estão fluindo bem, nada mais indica de que ali você deve
investir um pouco de energia para transformar aquela realidade. Então, quando você constrói uma rotina de autoconhecimento, uma rotina que não é só para organizar o tempo das atividades que você tem que cumprir, presta atenção, isso é importante. Então, não é você ter um montão de atividades e demandas da vida, que você tem que encontrar uma forma de fazer tudo organizar, para caber dentro do seu dia. Não. A sua rotina precisa ter um propósito seu, que te conecte ao seu sonho. E para a gente para a gente aproximar esse sonho que em geral está mais distante, e você conseguir trabalhar os seus aspectos internos. Lembra que eu falei para vocês na última aula que você vai começar a identificar quais são os pontos de transformação? Aonde você precisa se dedicar agora? É na carreira, é nos estudos, é no seu trabalho, é nos relacionamentos, é no amor próprio, aonde estão para onde você está precisando de voltar as suas energias? Não dá para transformar tudo de uma vez. Ao mesmo tempo, você transforma o todo quando você transforma uma coisa. Não existem sim, muitos sims e nãos aqui no universo do autoconhecimento. Tem os que você escolhe dizer para uma forma de pensamento, para o que você acredita ser possível ou não. Então, todas as respostas aqui, elas podem ser observadas de muitos pontos de vista. O que você precisa é se tornar uma pessoa crítica dentro do seu processo. Lembra, você é seu próprio mestre. Você escolhe seus professores. Você escolhe as pessoas que vão te inspirar a chegar, a observar aquelas pessoas que já estão vivenciando realidades que você almeja, né, que te inspirem a partir de uma perspectiva. Naquela área da vida, aquele cara é bom. Ao invés de ir questionar, por que eu não vou lá, convido ele para um café, pergunto o que ele lê, vejo como ele se posiciona, como ele se comporta. A gente aprende muito estando próximo aos nossos mestres e professores, observando, muito mais que questionando. Os questionamentos, esse monte de pergunta que você quer fazer, para que as pessoas te expliquem as coisas, começa a você se questionar como você vê, por que os outros veem diferente, por que os outros chegaram num ponto, compreenderam algo que você não compreendeu. E vai chegando às suas próprias conclusões, faz esse exercício de você se questionar e você se dar as respostas. Então, vamos lá. A rotina precisa ter um propósito. Então, você vai começar um novo ano, como eu sempre faço. E eu já entendi que, por exemplo, o meu próximo ano, eu quero dedicar, eu estou sentindo já o chamado, eu já entendi que tem umas coisas engasgadas, em prosperar financeiramente, em organizar a minha carreira, em pensar formas de ter mais fluidez financeira, pegando um exemplo aqui que eu já vivenciei. Então, nesse ano, eu vou pegar e vou escrever num papel a minha rotina, que ela vai ter atividades, vai ter horário, tudo isso faz parte da construção de uma rotina, né? E aí eu vou botar rotina para prosperidade, rotina para liberdade, se isso para mim está relacionado à liberdade financeira, à tranquilidade nesse aspecto, você precisa colocar um termo para a sua rotina, que você entenda que aquela rotina, ela é uma rotina sua, uma rotina para cultivar mais tolerância, para me aprimorar nos meus relacionamentos, uma rotina para me tornar uma pessoa mais amorosa, e esse ano você vai estar fazendo tudo o que você precisa fazer e vai estar dedicando seus esforços, seus estudos, e a gente vai falar sobre isso, você precisa ter um tempo para adquirir novos conhecimentos diariamente, nessa direção, nessa área da vida, e você precisa estar aplicando tudo isso sem perder de vista o equilíbrio do sistema, que são as outras áreas da sua vida. Eu vou te ensinar como fazer isso. Então, vamos lá. Sua rotina vai precisar ter um propósito, o seu propósito pode mudar. Então, comece a encarar a rotina como algo que te aproxima do seu sonho, que te possibilita usar melhor, usufruir melhor do seu dia. Sua rotina é construída por você. Você tem essa liberdade, você pode colocar coisas que te dão muito prazer ali no caminho, que te encantam, que te motivem. Você vai precisar dessas coisas ali presentes. Então, primeiro ponto, você precisa tirar um tempo para você todos os dias, e isso é inegociável.
para você todos os dias. Isso é inegociável. Assim como você escova os dentes, espero que sim, tome banho, espero que sim. E realize talvez muitas, se alimente, né? Então, você precisa tirar um tempo para você, a partir do momento que você se compromete com a rotina de autoconhecimento, de crescimento. Esse é o momento em que você vai dizer para você mesmo o quanto é isso importante, quando você tira um momento do seu dia, um tempo do seu dia, e você volta para se dedicar ao seu processo. Tá percebendo como você não está dando as caras no trabalho e você escolhe não tá fazendo uma outra coisa, e você volta esse momento para você, como 30 minutos, 1 hora, pode ser uma escolha que fortaleça, e deve ser, a seriedade que você tem com o seu processo. O nosso nível, uma forma da gente medir o quanto a gente está comprometido com algo é quando a gente consegue reservar um horário na nossa agenda diariamente para se dedicar àquilo, sim ou sim. Então, depois que você definir um propósito para sua rotina, você precisa tirar um tempo do seu dia para você. O que você vai fazer nesse tempo? Você vai fazer uma prática diária, um ritual diário, um ritual matinal. Eu gosto de fazer esse momento pela manhã, porque aí eu já pego o embalo do dia e já vou aplicando as coisas às quais eu me proponho nesse dia. Calma, olha só. Então, a sua prática diária, ela precisa ter um objetivo claro. Eu vou te sugerir uma prática, se você não sabe por onde começar. E uma prática, se você já faz a sua prática de meditação, se você já está fazendo os seus estudos, tem um orientador, um mestre, está focado em alguma parte do processo, você pode incrementar uma prática curtinha para você fazer pela manhã. A gente já começou a falar nela aqui. E ela é, de fato, a base prática do que você precisa para depois você aprofundar nas áreas da sua vida. E que vai te dar uma noção muito boa, vai te dar um exercício, já vai te dar uma base de treinamento, de habilidades mentais, emocionais, que vão sustentar as suas outras transformações. É um pouquinho todos os dias, você já vai treinando disciplina, já vai treinando imaginação, já vai treinando dedicação, já vai treinando a paciência com você mesmo, e você, ao mesmo tempo, vai reforçando a conexão com seu sonho, com seu projeto. Por que eu tenho que fazer todos os dias? Você precisa fazer todos os dias, em primeiro lugar, porque cada dia é potencial transformador. Olha só. Se você não tá todos os dias focando em transformar algo para te aproximar do seu sonho, significa que você está atuando e trabalhando em sistema de repetição, aquele mecanicismo, aquele automatismo que você não gosta, porque ninguém gosta, porque só nos atrasa. Que esse é o processo de envelhecimento, quando a gente fixa a ideia em fazer as coisas somente de uma maneira. Não é isso? Quando a gente não atualiza o nosso dispositivo, aqui a nossa mente, a gente não consegue se motivando, não segue se estimulando. Então, você precisa fazer isso diariamente. E por outro lado, à medida que você visualiza pela manhã o seu sonho, que você identifica o que você precisa melhorar em você, que você planeja o seu dia e você pode pensar na forma que você deseja, a forma emocional, qual é a emoção que você vai estar trabalhando nesse dia. Porque quando você sair pela porta de casa em direção das suas atividades, se você não tiver claro, você precisa se condicionar todos os dias a se lembrar de que você vai sair pela porta e vai usar cada oportunidade para você se aprimorar, para você se refinar, para você se transformar, para você crescer e se desenvolver. Então, você não vai para o trabalho, você vai para a vida. Você vai para a sua vida, onde você naquele dia tem que ir para o trabalho. E naquele trabalho vai precisar exercer funções, vai precisar conversar com pessoas, lidar com pessoas. E é nessas interações, é nas suas relações, é lá fora que o trabalho começa de verdade. Só que se você não tiver clareza que no seu projeto futuro, a pessoa que você quer se tornar é uma pessoa que, por exemplo, vive no estado de tranquilidade, harmonia, se é isso que você busca, uma estabilidade, está bem ali com as suas tarefas, com a sua família, está fluindo no dia a dia, por exemplo, tá? Pode ser que seu sonho esteja conectado com um estado de realização e reconhecimento, um sucesso profissional, a viver, não sei, em um outro país, construir uma empresa X, e aí tem um outro
tônus interno emocional. Então, eu estou pegando um exemplo aqui de alguém que queira atingir um nível de estabilidade, quer ter uma vida tranquila, quer ter um relacionamento legal, fluido, com base em amor e tal. E aí você precisa se conectar. E se hoje eu sou uma pessoa, vamos supor, você se considera uma pessoa insegura, como que você vai viver um relacionamento embasado na confiança, no amor, se você precisa trabalhar a sua insegurança? Então, você vai precisar ter clareza disso, começar a transformar esse sentimento, lembra? E ao sair da porta para fora da sua casa, você vai começar a exercitar essa qualidade interior, com o apoio da ferramenta que você estiver usando. Você vai precisar ter uma ferramenta, um mentor, precisa estar inscrito em algum tipo de curso, aula, mentoria para existem inúmeras formas de gerar essas transformações, uma terapia, uma psicoterapia, uma análise. Quem está te guiando nesse processo? Você precisa ter um mestre, um mentor, para te orientar e te conduzir nesses pontos. Então, isso é um outro momento do dia, você precisa estar dedicado a trazer novas informações, a se conectar com gente que vai te ajudar a te instruir, e aí você vai fazer o dever de casa na sua vida. Então, nesse momento inicial do dia, eu vou me lembrar do que eu estou trabalhando, que eu vou sair e eu vou buscar me conectar com as pessoas e me questionar a respeito dessa crença da insegurança, que talvez não seja como o outro, né, faz me sentir, porque nunca é. E aí, nos momentos que eu me senti insegura, que eu sinta medo em relação a me expor, talvez no trabalho, a falar uma coisa que precisa ser dita ali na vida, a me impor em determinada situação, essas são oportunidades de trabalhar, por exemplo, cada um vai ter aí o seu guia, né, as suas orientações, você vai ter a oportunidade de transformar essa insegurança. E aí, essa insegurança não é insegurança em se impor numa situação em que alguém invadiu o seu limite, o seu espaço, fez alguma grosseria que você precisa se posicionar em prol do seu filho, que seja, com respeito, porém precisa colocar ali uma atitude. Isso é uma característica transformada em você que vai naturalmente passar para o seu relacionamento, que é o seu objetivo final. Olha como as coisas se conectam, tá ficando claro? Então, você sair para treinar esses aspectos internos de coragem, de tolerância, de amor, de simpatia, de afeto, de alegria, de coragem, tudo isso que você quer aplicar em alguma área específica da vida, ela pode ser, na verdade, aplicada em tudo, porque não é a situação em si, a situação é só uma oportunidade que você tem para reforçar aquilo internamente em você. E aí você vai todos os dias observar, visualizar o seu sonho, lembrar do que você está trabalhando e ir para a vida buscar situações para se testar. E aí, junto, o que você está trabalhando? Inteligência emocional, que a gente começou a falar lá na última aula. Bom, então, por onde começar? Calma que a gente vai... Aqui, lembra que eu estou dando um panorama para vocês da estrada. Então, eu estou te transmitindo essas fases de forma ampla, genérica, e te trazendo algumas dicas. Aqui você precisa se abrir, se questionar internamente o que faz sentido e o que não faz sentido para você. Aqui você está, ampliando, se conectando com novas informações, que depois você vai escolher se você quer trazer ou não para a sua realidade. Não precisa ficar ao nível de crítica de se é certo ou errado. Pensa, isso é útil para mim agora? Isso poderia fazer sentido me ajudar? Pega, se não, deixa aí. Então, é isso que você já vai exercitando nesse momento. Na prática, no seu dia a dia, quando você começar a experimentar algumas ferramentas, você vai saber dizer, isso funciona para mim e não funciona. Por isso o processo é criativo, por isso o processo é único. Por isso você vai aprender a identificar linguagens de professores, mestres, mentores, livros, cursos, e vai saber se aquilo é para você, sim ou não, sem ter que perguntar para o professor, mas conta tudo para mim, o que a gente vai fazer exatamente. Você vai entender a tônica, a linguagem, a frequência, sobre o que é aquele tema, e vai conseguir identificar de cara, isso é para mim agora. Então, por onde começar? Separou todos os dias um tempo para você estudar, ler, aprender algo novo,
que te traga, te dê mais informação, mais consciência ou inspiração sobre o que você quer realizar. Aqui, pode fazer parte do seu ritual matinal, da sua rotina matinal, que eu ainda não te apresentei, que eu vou falar, segura aí, que eu já vou te explicar passo a passo o que é essa rotina matinal. Aqui eu tô falando de um outro momento. Todos os dias você vai precisar não só fortalecer o seu projeto e o seu sonho ali pela manhã, mas você vai precisar ativamente estar estudando algo novo, se conectando com algo novo, assistir um vídeo no YouTube sobre um tema que você está estudando, ir lá e fazer a aula que você está inscrito, o curso que você está inscrito, ler o livro que você está se propondo também ali no seu tema de desenvolvimento. Então, todos os dias você precisa fazer esse exercício de adquirir novas informações. Por quê? Porque as informações que você acessa, elas são os nutrientes, a base do que vai proliferar, do que vai frutificar em termos de pensamento, de possibilidade e, no final das contas, de comportamento, de materialização da sua realidade. Se você não acredita que uma coisa é possível dentro da sua cabeça, no seu coração, você não vai conseguir materializar. Se você não tem as ferramentas, os nutrientes, se você não cuida, hoje em dia, como um adulto, de se apropriar de informações que depois vão ser combinadas internamente dentro da sua cabeça, na sua mentalidade, para te levarem onde você quer chegar, você vai estar ainda no sistema de repetição. Você precisa buscar novos conhecimentos todo o tempo, todos os dias. Por isso é tão importante você fazer o que precisa fazer no seu dia a dia, honrar com as responsabilidades que você tem, trabalho, filho, cuidar de casa, se nutrir, se alimentar, tudo isso, e ainda assim tirar, nem que sejam 30 minutos diários, para você estudar algo novo, senão a mente envelhece, senão você não vai ter essência, senão você não vai ter material livre, aminoácido livre para criar novas proteínas, né? Tô fazendo uma brincadeira aqui para te trazer a informação de outra forma. As ideias, né, só vêm os pensamentos, as materializações, o que você sabe que você pode realizar, o que você vai construir, precisa antes ter o material básico. E o material básico é a consciência, é o conhecimento. Então, por outro lado, você precisa desse tempo e você precisa de comprometimento para aplicar novos comportamentos diariamente. Lembra que eu falei para você lá na primeira aula, para o barco andar, para a canoa andar para frente, você tem que estar ao mesmo dia, na mesma proporção, 50%, 50%, de adquirir novos conhecimentos e aplicar. Isso transforma o conhecimento, faz o conhecimento passar através de você e se tornar uma sabedoria por ter executado, por ter passado pelo processo. Não é um sistema de escutar e repetir. Você não está interessado em contar para ninguém o que você aprendeu. Você não está interessado em convencer ninguém do que você está fazendo, por que você está fazendo. Você está sendo o canal daquela transformação. Você não precisa explicar para alguém o que é ser amoroso, se comunicar com afeto. Você precisa demonstrar, você nem precisa demonstrar, é para você mesmo, é uma demonstração para você mesmo, é execução, é você exercitar na prática, conversar de outros temas, fazendo isso de uma forma, por exemplo, estou dando exemplo aqui para quem está treinando comunicação não violenta, afetuosa, refinamento desse canal de transmissão e conexão com o outro, cuidado com os pensamentos, com as palavras que materializam, troca de energia que você coloca no mundo, para quem está fazendo esse exercício. Então, de um lado, aprender a aplicar todos os dias, de preferência, na mesma proporção. Bom, então, tudo isso, essa é a base.
O conhecimento e a aplicação é a base da transformação, certo? Lembra que eu falei para vocês? Isso é a base da transformação. Isso é o que vai gerar comportamentos novos. Isso é onde você vai conseguir criar uma nova gama de emoções básicas para sua vida. É quando você vai sair daquele patamar que está se sentindo só esgotado, cansado, correndo atrás das coisas e vai começar a extrair mais prazer, mais alegria, mais propósito. Aqui é quando você começa a se ver transformado. Esse é o processo de transformação, de alteração de si, que consequentemente vai aparecer na sua realidade. Então, todos os dias, você precisa de ter isso. Aplicação, conhecimento novo e aplicação para deixar esse conhecimento atravessar você e perpassar os seus atos. Não é falar sobre isso. Não é contar para os outros o que você está aprendendo. É se tornar a pessoa que executa aquilo, que experimenta aquilo na prática. Por enquanto está em você, lembra? Não se preocupe com transformar a vida do outro, nem explicar o que você está fazendo, nem buscar aprovação. Então, nessa construção de rotina que a gente está começando a falar, que a gente está clareando, trazendo outras ideias, você vai aprender a fortalecer atitudes e sentimentos e hábitos positivos e a transformar os negativos cada vez com mais naturalidade. No início, você vai precisar colocar muita energia nisso, porque você não sabe fazer isso, porque é algo novo, porque você não está acostumado, até que você torna esse exercício de aprender algo novo e aplicar algo do seu dia a dia, tão normal como tomar café da manhã, como tomar o seu café, como escovar os seus dentes. Então, esse hábito de estar aprendendo uma coisa nova e aplicando vai ser muito natural. Quando você chegar nesse ponto, você já vai estar no processo de crescimento, pouco a pouco, já vai ter saído do nível de só reproduzir e reforçar o mais do mesmo. Aquela ideia da rotina aí sim, cristalizada, que a gente não quer, que não traz crescimento, jovialidade, que não traz transformação, que não traz expansão. E aí vai ser muito mais cômodo você aprofundar em alguns aspectos da vida, porque já está natural você conseguir aprender a aplicar, você vai se ver como essa pessoa que está crescendo um pouco a cada dia. Então, por exemplo, troque a sua TV por uma biografia que te inspire, ou por um livro de desenvolvimento pessoal. Qualquer livro de desenvolvimento pessoal, não. Qual é o seu foco do ano? Você está numa rotina de quê? O que você está aprimorando agora? É o autocuidado, o amor próprio? É a prosperidade financeira? É o encontro com a construção de um relacionamento afetivo XYZ baseado em quê? O que você quer viver? Qual é o seu sonho? O que você quer viver? Lembra? A pergunta é sempre a mesma. O que você quer viver? Quais as características da pessoa, do seu eu do futuro? Então, é isso que vai te orientar. São esses os temas que você precisa estudar. Se você está num relacionamento que não te traz o que você sente que você deseja, que você precisa, que você quer viver e experienciar, significa que você chegou e construiu num relacionamento com as informações, o conhecimento que você tinha até então, que você aprendeu quando você era criança, que você viu, foi as referências que você teve. Agora, você precisa trazer novas referências para construir uma nova realidade. Você precisa ler novos livros, você precisa estar na companhia de pessoas que vivam aquilo, naquele aspecto que você admira, para que você compreenda a realidade delas, como eles chegaram até ali. Não é para copiar a vida do outro, é usar de inspiração uma área específica da vida do outro. Então, por exemplo, convide alguém interessante que tenha um êxito nessa área da vida que você quer conquistar para conversar. O mais importante é você estar tirando energia do que você está repetindo. Então, talvez deixar de se reunir com um grupo de amigos que, por mais que sejam pessoas queridas, talvez seja não seja um momento que aquela atividade, aquela reunião, talvez não esteja te aproximando dos seus sonhos, porque talvez ali você não esteja fazendo coisas, falando de coisas, em espanhol entrando aqui no meio. Peraí. Então, você precisa entender que você tem um foco agora. Seu foco é o nome da sua rotina.
E você precisa encontrar maneiras de se aproximar desse foco, independente do que você faça no seu dia. É isso que vai conectar os pontos, isso que vai dar sentido para o seu dia, isso que vai trazer motivação. Isso que vai te tirar daquela sensação de estar perdido, de não saber para onde está indo, de um dia acordar não saber o que tem que fazer, e às vezes até mesmo no final de semana, quando tem um tempo livre, não tem o que fazer. Talvez só queira dormir, descansar, assistir TV. Defina uma área da vida para aperfeiçoar. Não tem certo e errado, você vai sentir a necessidade. Seu mentor, seu professor, seu orientador vai te ajudar com isso, a definir aonde você precisa investir suas energias no momento. E aí lembre, eu sei que você quer mudar tudo de uma vez, quer transformar aí radicalmente sua vida, chegar logo ali na realização do seu sonho, para depois sonhar novos sonhos. Mas lembre do seguinte, a mudança é integral. Você não é a sua carreira, você não é o seu relacionamento, você não é o seu corpo físico, você não é a sua alimentação. Você é a complexidade da união de tudo isso. Quando você muda um desses aspectos, você muda o restante. Então, paciência. Aprofunde aquela área a qual você está se dedicando e perceba como aquela área transforma também e pode ser uma facilitadora para as outras áreas da sua vida. Afinal de contas, isso aqui é só uma distribuição didática. Você não é nenhuma dessas áreas, você não é a sua casa dos sonhos, você não é o seu trabalho, você não é a sua carreira, você não é o seu filho. Você é essa complexidade da combinação de todas essas áreas que estão à sua disposição para você evoluir. E aí você precisa perceber a conexão de tudo para não deixar de cuidar do todo. Então, a rotina, isso é muito importante. Você precisa manter um equilíbrio mínimo. O que isso significa? Isso significa que você vai colocar o mínimo de energia em cada área da vida. Eu vou te dar exemplos de área da vida agora, logo a seguir. Então, você precisa ter um mínimo de energia para mantenimento, né, daquelas áreas da vida. Não esquecer e botar de lado, porque aí você ignora uma parte do seu ser que é importante, vai fazer falta depois. E aí, aumentar o foco, canalizar a energia. Lembra? Você está juntando energia, juntando energia. Nas áreas da vida que você não está diretamente trabalhando, mantém o mínimo. É o esforço de manter o mínimo. É o esforço de comer o melhor que possa, apesar de talvez não estar no momento de fazer toda uma revisão da dieta, uma transformação, uma reeducação alimentar. O mínimo de exercício, talvez não dê para ir treinar todos os dias, 5 vezes por semana, vai 2. Qual é o seu mínimo? Isso faz parte do processo de autoconhecimento. Você vai definir o seu mínimo para cada área da sua vida. Saúde, relacionamentos, cuidado com seus pais, com os seus filhos, com seu relacionamento afetivo, com o seu trabalho, com o lazer, com o descanso, com o autoconhecimento, com os cursos. Você tem que conhecer o mínimo de cada uma dessas coisas e você tem que conhecer para onde você está indo, porque é ali que vai a enxurrada de energia extra. Ao invés de ficar perdendo, porque você não sabe para onde está indo, e aí vai pegando o que os outros te mandam fazer, correndo atrás do sonho do outro, indo ali encontrar, o pessoal nem sabe por quê, porque aquilo ali não está incrementando, tem nem nada a ver mais com o seu estilo de vida, porque você nem está mais na fase de sair para balada, porque, enfim, e aí você tem que ir entendendo o que está te nutrindo e trazendo mais energia e o que não está tendo espaço. Quando falta foco, você faz assim com a sua energia e depois não sobra para você. Bom, então, o que são essas áreas da vida? Existe uma roda da vida que pode te ajudar muito, provavelmente você já viu essa ferramenta, e ela separa as áreas da vida em vida interior, intelectual e racional, que a gente fala de intelecto, né, de estudos, leituras, de cursos, de conhecimentos gerais, espiritual e propósito. Então, seria a primeira... Estou trazendo para vocês algumas áreas da vida para vocês anotarem aí, anota e pensa como você pode organizar a sua própria roda da vida, suas ênfases, as suas áreas da vida. Aqui é apenas uma inspiração para você, tá? Então, você pode, por exemplo,
se inspirar nessa roda, nessa roda da vida, que separa as áreas como intelectual e racional, e espiritual e propósito, dinheiro e finanças, carreira e missão, saúde e disposição, diversão e lazer, ambiente e grupos, contribuição e doação, família e amigos, vida amorosa, conjugal, separando nessas 10 áreas. Essas 10 áreas estão separadas em uma outra forma de você distribuir, de você se organizar. Vida interior, vida profissional, vida saudável, vida social e vida sentimental. Por que a rotina é criativa? Porque você pode dar o nome que você quiser. Você pode separar as áreas da sua vida conforme você queira. Com o tempo você ganha prática. Anota esses nomes, coloca no papel e coloca uma pontuação de 0 a 10 do quanto você está se dedicando, o quanto de energia você está canalizando e o quão satisfeito você está para cada uma dessas áreas. Você vai ter uma noção básica de como está cada um, onde você tem que investir mais ou menos energia e, inclusive, se você está ignorando alguma delas. E aí a vida vai te cobrar. Se você não cuidar de alguma dessas áreas, você é um ser íntegro, completo, que é composto de todas essas áreas da vida. A carreira é tão importante quanto o propósito, tá aí, todos de 0 a 10. A família é tão importante quanto a comunidade. A família é tão importante quanto o lazer, quanto a vida interior. Como está equilibrado isso? Se está desbalanceado, a vida vai cobrar, vai desbalancear alguma outra coisa para te chamar a atenção, seja em forma de insatisfação, de alguma doença, de algum evento, algo que vai passar aí na vida, você não vai entender muito bem. Por que você perdeu algo, porque algo saiu da sua vida. Então, você precisa gerenciar a sua vida, você precisa gerenciar esse todo. Então, a roda da vida, essa ferramenta pode te ajudar nesse sentido. O planner também, e aí você pode buscar planners, ou então, se você quiser, eu tenho esse material, se você quiser que eu compartilhe com você pessoalmente, me deixa uma mensagem. E eu compartilho com você o planner pessoal que eu uso, que eu montei ao longo desses últimos anos. Então, vamos lá. Manter o mínimo em cada área e colocar energia na área em foco. Última parte da aula de hoje, onde a gente está passando por esse panorama da rotina de transformação, que você está se abrindo para novas ideias, que você está aqui se motivando em começar a se dedicar, ou voltar a se dedicar à construção da sua rotina, se lembrando do porquê isso realmente é importante para você. E eu vou te trazer 6 pontos para inspirar aí a sua noção de construção, da importância dessa rotina, coisas para você pensar a respeito. Esse é um tema que eu sou absolutamente apaixonada, porque eu já vi na minha vida, muitas vezes, o poder de uma rotina bem estruturada e como ela me salvou em momentos difíceis, que as coisas saem do lugar, aquelas surpresas da vida, onde você perde a estrutura do trabalho de repente, onde você perde uma pessoa querida, e dá uma bagunçada geral, e aquele momento onde você entende o poder da sua rotina, entre outras coisas. Então, eu valorizo muito a rotina, eu valorizo muito cada dia, um dia de cada vez. E eu sei que você também compreende como é importante a gente cuidar de cada dia, como é uma sensação de valor, de valorizar a vida, de se conectar com a vida, de agradecer a chance, a oportunidade, de desfrutar esse dia, afinal de contas, a gente nunca sabe, né, quando vai ser o último. E essa é uma verdade a qual todos nós compartilhamos, a gente não sabe. Então, eu sou muito apaixonada por essa área, continua definitivamente vão aparecer outros vídeos aqui no canal, se já não aparecem, você já pode, inclusive, dar uma buscada aí, deixa suas dúvidas a respeito do tema rotina criativa para a construção de uma vida autêntica, que vai ser um prazer compartilhar com vocês. Eu estou devendo ainda agora, nessa aula, a rotina matinal que eu tenho que passar para vocês, e antes disso, segura aí esses 6 pontos para você anotar e refletir insights que você possa ter sobre esses pontos.
Então, cada dia é um dia de reforço automático de condicionamentos antigos ou de reinvenção. Não há outra opção. Se você não está conscientemente trabalhando para alterar, para se transformar, você está repetindo condicionamentos e padrões que vão te dar mais do mesmo, que vão te deixar estagnado, vão te deixar no mesmo lugar. Então, ou você está. A vida é assim, é uma lei universal, uma lei da natureza. Nunca fica estável. Ou está crescendo ou está decrescendo. Em qual ponto você está? 2. Sua rotina deve ser única e criativa. Aprenda a priorizar, a eliminar distrações e se permita a construir seu dia ou seus dias com a liberdade e uma disciplina que te motive. Rotina não é para ser sofrida, é a sua rotina, é a sua arte de viver. Ela é montada por você. Construa uma obra de arte bonita. Ela é o seu escritório, onde você vai, trabalhar na rotina, não em você, na sua obra de arte, quem você é. 3, é a rotina que te permite enxergar resultados consistentes, porque ela se torna uma referência, um termômetro. Já falei isso para você. Dentro de tantos altos e baixos, a nível emocional, do dia a dia, surpresas da vida, transformações pessoais, é na sua rotina que você vai ver os pontos que estão ficando mais fáceis, mais fluidos, como você já pegou o jeito de algumas coisas, como está até sobrando tempo, como você está descansando melhor, como o seu sono vai alterar. A rotina é o seu termômetro, é a sua base, por um período de tempo, onde você vai ser capaz de observar as transformações na prática, até que ela se torne bem gostosa, bem prazerosa, e que você identifique os pontos que deu para se impulsionar a crescer. O que mais você pode inserir ali? Está na hora de mudar o foco. Aí esse começa a ser o assunto ali um pouquinho mais da nossa próxima aula, que eu vou falar um pouquinho sobre se colocar em situações de caos para crescer e transformar, porém, de todas as aulas que eu estou falando para vocês, essa é a mais importante e é onde você precisa investir, dedicar mais o seu tempo, que é em aprender e aplicar, aprender e aplicar na sua rotina. É aqui que a maior parte do desenrolar, que não é no destino, é aqui que você vai enxergar as coisas que você precisa melhorar internamente, é aqui que você vai conseguir aprofundar ou ajustar o foco. Então, essa também é a parte na qual eu vou dedicar a passar mais informações, vou estar trocando ideias com vocês a partir, através dessa ideia da construção de uma rotina criativa e que te leva à construção de uma vida autêntica. Então, pega essa chave. Por que a rotina criativa é tão importante? Porque é no dia a dia que você constrói a sua vida. E se você busca uma vida com propósito, uma vida que exprima a sua autenticidade, que você tenha gosto em fazer tudo o que faz, que tenha sentido para você, se você quer construir essa vida autêntica, o que vai embasar uma vida autêntica? É como você faz as coisas, são seus atos. Isso vai aparecer refletido na sua rotina. É assim que você constrói uma vida autêntica. É no dia a dia. É não seguindo o fluxo do que te é dito, é escolher a montar bonitinho aonde você quer investir as suas energias, o seu tempo, o seu carinho. Número 4, mude quando preciso. Sua rotina não precisa ser bem vista pelos outros, mas ela precisa funcionar para você e para suas responsabilidades. Então, a rotina, ela precisa ser funcional, ela precisa te levar aos seus resultados. Você tem um foco, lembra? Então, pode ser que essa história pareça muito bonita, muito encantadora, mas no fundo a gente precisa o quê? Honrar os nossos compromissos, porque todos temos uma casa, contas para pagar, viagens que queremos fazer, pessoas a cuidar. Temos isso. É um fato. Não significa que a gente precisa viver para isso.
Mas essas responsabilidades, isso faz parte da vida, a partir do momento que você enxerga algo maior, algo que você, quando você busca algo mais, a desfrutar de um estado de abundância, tudo isso vai permanecer aí, você vai fazer isso com muita facilidade, até com muito gosto, muito prazer, muita alegria. Isso não vai ser um problema, isso não vai ser um cansaço, isso não vai ser um desgaste para você, muito pelo contrário. Então, a sua rotina, ela precisa contar com te dar o que você precisa a nível de sobrevivência, de honrar com seus compromissos, os compromissos que você fez anteriormente, com o filho que você teve, que você tem, com a empresa para a qual você trabalha. Por mais que você queira, eventualmente, transformar alguma dessas coisas, né? No caso, não filho, espero. Número 5. Tem atividades diárias que você faça para o seu eu do passado. Seu eu do passado, não. Seu eu do presente. Seu eu do passado são os compromissos que você honrou, que você fez até aqui, né? Seguindo a linha de raciocínio do ponto anterior. Então, tem atividades diárias que você faz para o seu eu do presente e o seu eu do futuro. Então, o eu do presente são as atividades do seu dia, que você precisa ir para o trabalho, você precisa buscar o seu filho, você precisa ir pagar uma conta, que você precisa ir comprar alguma coisa da casa, que você precisa ir, enfim, não interessa o que você sente que você precisa fazer, como um compromisso que ainda é, em alguma forma, importante para você. E o seu eu do futuro? O seu eu do futuro é o que sai da caixinha, é o que você faz por você, que é o que a gente fala que eu trago aqui para vocês, do aplicar, do conhecer e aplicar, é o estudar algo novo, é trazer novo substrato para as novas construções, é se conectar com quem está ali um nível acima, um patamar acima. Isso é a construção do seu eu do futuro. Todos os dias, dedique o tempo para um e para o outro. Ou seja, você vai honrar os seus compromissos, gerir suas emoções, as suas escolhas e ainda por cima preparar, abrir novas trilhas para novas mentalidades. Isso aí vai ser o seu eu do futuro. E você constrói ele no hoje. Por fim, número 6. Sua disciplina e persistência são apenas reflexo do seu compromisso e a motivação pelo seu sonho. Disciplina e persistência, determinação, eu sei, é um desafio para muita gente. Para muita gente, você não está sozinho. Você vai aprender a construir isso. E você vai perceber, vai saber dizer se é uma energia que você precisa fazer a mais, em parar de jogar para frente, em levantar, acordar e fazer, em fazer o que precisa ser feito em uma determinada hora do dia. Se de fato é uma característica sua aí de estar a nível de preguiça que precisa ser reformulado, de motivação, se é algo prático, ou se é porque o seu sonho não tem força suficiente. Você precisa de um propósito que te motive, você precisa sonhar grande. Sonhe grande. Se o seu sonho for pequeno, ele não vai ter força para te motivar o que você quer viver. Tá entendendo? Por que a gente sempre volta para a primeira pergunta? Porque eu comecei lá a primeira aula perguntando o que você quer experienciar nessa vida. Porque daí vem a sua força. Porque daí vem a sua vontade, o seu desejo. É aí que você vai se segurar nesse sonho, nesse projeto, nesse lugar que é seu, que não vem de fora, que independe de eventos externos. E você vai entender isso cada vez mais no processo. E se for preciso, para você se provar isso, você vai reformular o seu sonho. Você vai escolher algo que antes você estava se boicotando, que você achava que você não merecia, que você não tinha valor suficiente, que você não podia, que você nem deixava você acessar. Um sonho que verdadeiramente mexe com você. Um sonho pelo qual vale a pena viver. É esse o ponto que você quer chegar. No dia que você identificar esse sonho, que você tiver clareza dele, que você entender que você pode se transformar, porque você vai aprender isso no caminho, você vai fazer pequenas mudanças, que você olhar para o sonho e definir que você escolheu, você falar para você mesmo, eu escolho a partir de agora, ser norteado por esse projeto, por esse sonho. Eu já sei gerir minimamente minhas emoções, eu já sei que eu sou capaz de transformar a minha mentalidade, meu padrão emocional, de fazer o que precisa ser feito com alegria, com entusiasmo, com amor, com propósito.
e dentro de tudo isso, você se conectar com esse projeto, com esse grande sonho, é para lá que você vai. Então, não tenha medo de sonhar grande. Claro, seu sonho precisa ser algo que você acredite que é realizável. Bom, meus amores, chegamos então, enfim, à parte prática, que eu vou dividir com você uma pequena estrutura para você fazer uma prática diária, um ritual matinal. Saiba que é totalmente moldável. Você vai precisar estudar provavelmente alguma dessas técnicas se você não tem conhecimento delas. Existem muitas outras técnicas interessantíssimas que você pode colocar no seu dia a dia, como o diário de gratidão, como o Ho'oponopono, uma técnica para fazer aí no início de dia, reprogramações mentais, quando você fala afirmações positivas, tem muito material bacana que você pode fazer no início do dia, as próprias técnicas de mentalização, cocriação de sonhos, visualização do futuro. E eu vou compartilhar com você uma simples básica que eu faço até hoje, que eu valorizo, que você pode fazer, é pequenininha, é curta e que dá para se aprofundar muito nela. Não é porque é simples que é básica, que não tem poder de transformação, ok? Saiba disso. Então, vamos lá. Pelas manhãs aí, você vai tirar alguns minutos e vai dar sequência naquilo que a gente começou nas aulas anteriores. Em primeiro lugar, você vai visualizar a imagem do seu sonho na sua tela mental. Vai visualizar qual é o desenho, qual é a imagem do seu sonho. É você apertando a mão de alguém, é você na frente de um grande público, é você ocupando um espaço dentro da empresa X, é você com sua família ao seu redor, com 1, 2, 3 filhos, é a casa dos sonhos na frente de uma praia, na montanha, é aí o seu negócio com uma placa atrás com o nome, é você... Qual é o seu sonho? Qual é a imagem do seu sonho? Você vai fechar os seus olhos, vai visualizar o seu sonho. E vai fazer o exercício de trazer emoção e sentimento, entrar na imagem. Então, primeiro você visualiza o seu sonho, isso é a visualização, e depois você vai fazer o exercício de entrar na imagem, de mentalizar aquele cenário vivo. Você vai experienciar aquela realidade e vai trazer o máximo de sentimentos positivos, de entusiasmo, ao se perceber. E aí vem aquele ponto de você vai testar se é isso mesmo, se isso tem força o suficiente, se é isso mesmo que você quer. Dica aqui de ouro, hein? Todos os dias de manhã você vai estar testando a potência do seu sonho. Quando você vive ele, quando você se insere nele, você se pergunta: é isso? É isso? É isso? Ou você diz para você mesmo: é isso, eu tenho certeza, é isso. E aí você reforça o entusiasmo, você reforça essa carga emocional que vai te dar a motivação. Então, isso é a mentalização do seu sonho, com sentimentos e emoção. Depois, você vai guardar essas imagens, você vai fazer um momento de silêncio e você vai trazer uma intenção para o seu dia. Essa ferramenta não tinha aparecido ainda. Você vai trazer uma intenção para o seu dia, ou seja, você vai conectar. Olha que interessante, olha o que você está fazendo. Você vai conectar os que você visualizou, o seu sonho, para o seu dia. Você vai conectar, você vai fazer uma linha de raciocínio, como você pode viver o seu sonho um pouco mais de perto hoje ao longo do seu dia. Qual o aspecto interno? Lembra que a gente falou em transformação, a transformação do lado de dentro? Quais as características, as habilidades, o padrão emocional, o mindset dessa pessoa que está no futuro, que você pode começar a desenvolver hoje? Então, você vai, antes de sair para o seu dia, você vai ter clareza de qual é o seu treino do dia. Você vai treinar a ser uma pessoa mais paciente, e aí é paciente com tudo que você puder. Mais tolerante, não é tolerante com quem te traz problema, com seu filho, é mais tolerante com tudo que você puder. Qual é o seu foco do dia? Você vai sair buscando melhorar o quê? Ser mais amoroso, cuidadoso, mais atencioso, escutar melhor. Não é escutar melhor o seu parceiro, é escutar melhor até quem está te ligando para vender ali fazer alguma venda pelo celular. Você precisa ter essa intenção clara, conectada às atividades do seu dia. E aí, em segundo lugar, você vai abrir os seus olhos.
Antes disso, falei para vocês do poder da gratidão. O exercício da gratidão já pode aparecer aí, tá? Se você está fazendo um diário de gratidão, se você está mentalizando o agradecer e sentindo e ativando o sentimento, inclusive dentro do seu sonho, quando você está mentalizando, está vivenciando o seu sonho, você ali já pode ativar a gratidão. Se você ainda não está sabendo fazer isso, você vai buscar suporte, vai buscar material e vai praticar. Aí é o seu dever de casa, de buscar novo conhecimento. Então, você vai precisar separar uma hora do seu dia para fazer isso. E aí, depois de você ter feito a visualização do seu sonho com emoção e sentimento, de você ter agradecido ali dentro, você intencionar o seu dia, conectando o seu sonho ao que você precisa fazer, você vai, enfim, fazer uma listinha, anotar no post-it, planejar o seu dia. Planejar o seu dia, quais são as atividades principais, o que você tem que cumprir hoje, e aí você tem que ter certeza, pode ser um planejamento no post-it, pode ser um calendário onde você já tem as suas atividades anotadas, um cronograma semanal, um planner, porque você precisa ter certeza de que você vai ter um momento ali para estudar algo novo, trazer algum conhecimento, ler algum livro, buscar alguma nova informação. Se você puder fazer isso no início do dia, ainda melhor, porque você já vai para o dia com esse conhecimento novo, com esse frescor. Então, se você puder logo aí pela manhã, fazer 30 minutos, 15 minutos de leitura, assistir uma videoaula, assistir o seu curso, fazer o dever de casa. Fazer o dever de casa. Então, você precisa ter certeza de que você tem na sua agenda aquele momento separado para o seu eu do futuro. Esse é o esqueminha, é a dica que você pode realizar na sua rotina, como um pequeno ritual matinal. E aí você vai montando ele, trazendo outras atividades para colorir esse momento, para que você faça de forma mais entusiasmada. O que pode te ajudar? É a hora que você vai acordar, onde tem mais silêncio na casa, tomar um café, se você gosta, se você está aí num momento de, talvez, dar uma transformação na dieta, algum tipo de purificação, de detox, vai fazer um shot pela manhã. E aí vai construindo esse momento, com música que você faz, é uma meditação que você coloca junto nesse momento, é escrever que vai te ajudar, aliás, uma ferramenta importantíssima, que pode te ajudar muito ao longo do processo, você escrever a respeito das suas emoções, para saber identificá-las, anotar para onde você está indo, escrever acerca dos seus sonhos, tudo isso é botar energia no seu projeto. O que eu faço depois disso? Repete, repete, repete. Você vai ficar por muito tempo nessa fase, na fase de buscar novos conhecimentos e de entender que você é responsável pela sua transformação. Até o momento que você chegar a estar tão confortável, que você vai começar a dar saltos de transformação, tudo vai começar a ficar muito rápido, e aí você vai buscar um novo curso, um novo conhecimento, vai alcançar o seu sonho muito rápido, vai buscar um novo mentor, vai assimilar um novo material, e assim você vai crescendo exponencialmente no universo da expansão da consciência, vai chegando a outros níveis. Eu não quero que você se preocupe com as próximas fases. Eu quero que você cuide principalmente de uma construção de rotina, de uma estruturação, de uma consolidação desse processo, ok? Deixa suas dúvidas, que vai ser um prazer compartilhar, trazer novos vídeos em relação à construção de uma rotina autêntica, criativa, para que você tenha uma vida com propósito e satisfação. Vejo você na próxima, até.